Bom dia a todos. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado, mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Prosseguimos hoje com a 15ª estrofe. Na realidade, a penúltima estrofe do Hokken Zamai. Esse poema de Tozan, recitado constantemente, um dia sim, um dia não, nos nossos monastérios, na cerimônia da manhã. Então, eu vou ler a 15ª estrofe do Hokkuzamai. Um mestre arqueiro, por meio de sua grande expertise e habilidade, com sua flecha, a 100 passos de distância, extrai uma folha do salgueiro. Como lançar duas flechas opostas que se trombam no ar é uma arte. Também com o fruto dos esforços acumulados, revela-se a vida real. Não é crível que de repente um boneco de madeira comece a cantar, ou que uma mulher esculpida em pedra fique de pé e comece a dançar. O pensamento discriminativo comum não alcança esta compreensão. Ao abandonarmos a mente discriminativa, a mente búdica entra em ação. Vamos comentar. Mukugen Roshi faz comentários contando sobre a mitologia desses arqueiros e das proezas. Mas o que, na realidade, o poema trata é do fato de que, com longo treinamento, muda-se a mente e mudam-se as habilidades. Quando compreendemos o que significa treinar para mudar nossa própria mente, podemos compreender o que é a prática do Zen. Nós estávamos falando e fizemos Zazen agora. E sempre coloquei essa questão de que eu não quero falar para quem não faz Zazen. Uma vez um homem foi a Sangha e chegou atrasado. Ele perguntou: eu posso assistir à palestra depois do Zazen? E eu permiti que ele viesse e sentasse na palestra depois do Zazen. Naturalmente, ele sentou-se com a sua mente agitada e fez algumas perguntas que destoavam um pouco do comportamento da Sangha, que estava mais tranquila, pois todos haviam feito Zazen. Na semana seguinte, ele apareceu de novo, atrasado, e perguntou: eu posso assistir à palestra? Eu disse: não, o senhor não pode assistir à palestra. O senhor só pode assistir a palestra se tiver vindo a tempo, feito zazen antes, e então assistir a palestra. Porque esta é a regra, o costume, como estamos fazendo. Né? Na semana anterior, eu abri uma exceção para o senhor. Mas agora o senhor tem que compreender. Só depois do zazen podemos assistir a palestra.
até porque não entendemos as palestras se não fazemos zazen. Então, os quatro primeiros versos dessa estrofe tratam do treinamento, da necessidade do longo treinamento. E ele fala de habilidades que parecem impossíveis, mas, na verdade, se nós formos assistir um concerto com uma grande pianista e observarmos as suas mãos e as milhares de notas que foram decoradas para se tocar o concerto, são milhares realmente, tocados com a mão direita e com a mão esquerda, e são coisas completamente diferentes, de um lado e do outro, e aquela cascata de sons nos parece um talento, mas na realidade são muitas e muitas horas de treinamento. Na Europa, que tem uma longa tradição de ensino de música, e eu tenho uma irmã que é professora de música na Alemanha já há 50 anos, e comentamos muitas vezes sobre esses assuntos, e ela me explica: o padrão aqui é que um aluno de piano ou violino tem que treinar 6 horas por dia. Então, 6 horas no instrumento, treinando. Aí sim você pode entender que depois de 10, 15 anos de prática e estudo, uma pessoa pode executar um concerto com milhares de notas, sem trocar nenhuma, como podemos ver em muitas gravações ao vivo que estão aí disponíveis. É uma proeza incrível, para a qual muitas pessoas não pensam e pensamos: por que esse padrão não existe em nosso país? Não existe em nosso país porque não existe a cultura de treinar longas horas em música. Existe em outros lugares, né? Mas nós temos pessoas talentosíssimas dentro do nosso país, capoeiristas, por exemplo, ou músicos de outras formas de música. Mas se você prestar atenção, eles dedicaram milhares e milhares de horas de treinamento para chegar àquele ponto de habilidade. A habilidade depende de longas horas de treinamento. É quando olhamos coisas que sabemos muito bem que acontecem dentro da prática meditativa, como, por exemplo, um mestre zen deixar-se queimar e morrer queimado sem um som de protesto e sem um gesto de fuga. Simplesmente morrer queimado, sem protestar, sem nada dizer. Esses fatos conhecidos e até esse específico que estou falando, filmado, documentado, parece extraordinário, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática do zazen. Trata-se simplesmente de tornar-se um com o fogo e deixar-se queimar. É possível? Sim, é possível. Quantas horas de treinamento? Muitas, muitas horas de treinamento. Até que a mente esteja tão pacificada que não proteste.
que saiba enfrentar de frente qualquer condição sem protestar. Então, o quarto verso diz: com o fruto dos esforços acumulados, revela-se a vida real. Então, a verdade da nossa vida só pode ser expressa, só pode aparecer através de um longo treinamento. O longo treinamento das Sanghas Zen torna difícil até chegar de fora e adaptar-se ao Zen e à maneira de ser do Zen. Tudo aquilo que no mundo é sucesso e tudo aquilo que no mundo é bem visto pode ser completamente errado dentro de uma comunidade do Zen. Porque ser brilhante é uma coisa muito boa. Saber muito também é uma coisa muito boa. Ter lido livros, saber coisas, é excelente. Mas a prática do Zen é outra coisa, completamente diferente do saber, mesmo do saber sobre a teoria do Dharma. Por isso existem tantas histórias no Zen, como eu contei no Seixin de Brasília, a história de um mestre que era especialista no Sutra do Diamante e resolve viajar e exibir seu conhecimento para um mestre Zen. E ele viaja com seus livros e vai até o monastério do mestre Zen. E o mestre o recebe e ele explica e fala e fala durante horas sobre seu conhecimento, sobre os sutras, etc. E o mestre ouve e lhe serve chá. Anoitece, o mestre quase não diz nada, mas diz: o senhor deve estar cansado da sua viagem, então vamos encerrar. Ele, é sim, claro. E junta seus livros. E o mestre diz: mas se já está escuro, abre a porta. É melhor que o senhor leve uma vela. E acende uma vela para ele. Ele dá. O especialista, o monge, pega seus livros, pega a vela, sai pela porta. Está escuro lá fora. O mestre sopra a vela e fecha a porta. E naquele instante, como um relâmpago de compreensão, o homem entende. Sua sabedoria não é nada com a vela apagada. Com a vela apagada, ele não encontra seu alojamento. O mestre não disse nada todo o tempo, ele falou, falou, falou. Falou muito sobre o Dharma. Mas, na realidade, ele está perdido. Está perdido ali fora, no escuro. O mestre, o único que podia lhe iluminar o caminho, apagou a vela e o deixou só. No dia seguinte, ele queima seus livros e pede ao mestre para ficar com ele para aprender. Porque percebe que todo aquele conhecimento não era nada. Isto é o Zen. O Zen é outra coisa.
O Zen não são as palavras, por isso nós dizemos, quando a gente fala sobre o Zen não está ali. É o que está acontecendo agora. Eu estou falando. Eu estou falando. Isso é apenas um reflexo do Zen. Mas não é o Zen. O Zen era antes, quando estávamos todos calados, sentados, fazendo o Zazen. Aí sim, aí era o Zen. Então nós temos que entender que o conhecimento teórico não é nada comparado com a verdadeira prática. É necessário compreender que, mesmo um homem sem muitas luzes, mas que pratica realmente o zazen, ele pode atingir um alto grau espiritual, sabendo muito pouco. Ele poderia ser um analfabeto e poderia atingir a compreensão. Muito tempo atrás eu contei uma história que é uma história do Zen coreano que eu ouvi de Robert Downey, um mestre da África do Sul. E adorei a história, porque é a história de um homem que não sabia fazer nada, só juntava lenha e trabalhava para sua mãe. Não sabia fazer coisa alguma. Aí a mãe morreu e ele disse para o vizinho: Eu não sei o que fazer agora, só sei juntar lenha. E o vizinho disse: Por que que você não vai para um monastério? Lá no monastério tem comida, tem cama, e você pode ir lá para o monastério Zen. Ele foi até no monastério e pediu para entrar no monastério. É um monastério, assim, no modelo antigo, não é como nós vivemos aqui agora, em que os monges têm que trabalhar em trabalhos complexos. Num monastério você precisa de gente para juntar lenha, né? Então o porteiro disse: Bom, se você quiser entrar no monastério e ficar aqui, primeiro precisa falar com o mestre. E levaram Cabeça de Pedra, que era o nome desse homem, o apelido que ele tinha recebido. Levaram Cabeça de Pedra até a frente do mestre. Cabeça de Pedra porque ele era conhecido por ser muito burro, muito ignorante. E ele chegou à frente do mestre e perguntou: Mestre, eu cheguei aqui e sempre ouço falar nesse tal de Buda. Quem é Buda? E o mestre disse: Buda é mente. Só que essa palavra mente, em coreano, é muito parecida com sandália. E Cabeça de Pedra entendeu: Buda é uma sandália. Aí continuou sem entender coisa nenhuma. Saiu de lá e o colocaram junto ao instrutor dos monges como postulante para que ele aprendesse mantras e recitações. Só que ele não conseguia aprender coisa nenhuma. E o instrutor de sutras disse: Eu não posso ensinar esse indivíduo, coloca ele em outro lugar. Levaram ele para Zazen. Você vai sentar e praticar meditação. Ele sentou-se para praticar meditação, mas ele dormia todo o tempo. Ele sentava, se começava a dormir, cabecear, e o mestre da sala de meditação: Se não dá para ficar com esse indivíduo aqui, tire ele daqui, dê alguma outra coisa.
Então, desistindo dele, levaram cabeça de pedra para a cozinha e deram a ele o trabalho de juntar lenha de novo, porque era o que ele sabia fazer. Então ele passou 5 anos catando lenha, colocando num cesto nas costas e levando para a cozinha. Feliz porque tinha comida, tinha onde dormir e estava tudo bem. Só que ele catava lenha e repetia para si mesmo: Buda é uma sandália, Buda é uma sandália, Buda é uma sandália, sem conseguir entender. 5 anos repetindo sem parar: Buda é uma sandália. Lá pelo quinto ano ele estava colhendo lenha e tropeçou num toco e caiu numa ribanceira e veio caindo com cesta de lenha e tudo, rolando morro abaixo. E a sua sandália foi arrancada dos pés e foi girando no ar. E quando ele caiu com as costas contra uma pedra, a sandália veio girando e bateu na testa dele. E naquele momento ele sentiu que tinha entendido. Buda é uma sandália. Saiu correndo, entrou no monastério, invadiu a sala do mestre, para espanto de todos, e disse ao mestre: Entendi, Buda é uma sandália. E o mestre olhou para ele e disse: Ah, que maravilha, você entendeu. Bom, essa é uma típica história zen, né? Fiquem com ela. Depois, para aqueles que fizerem docução, se quiserem comentar mais comigo, terei prazer, porque é um verdadeiro koan, né? Um verdadeiro caso público, um caso para nós meditarmos e entendermos. Então, os esforços acumulados, e no caso de Cabeça de Pedra, eram 5 anos sem parar, repetindo o mesmo problema sem entender. E isso revelou a ele a vida real. O fundamento do que nós estamos falando é a cultura ou o conhecimento em si não são realmente o mais importante. São um dos itens do caminho óctuplo. O primeiro, na realidade, compreensão correta. Por isso, os alunos do Zen devem fazer cursos do SED, né? Devem fazer o módulo 1, pelo menos, para entender onde estamos, qual é a história do que estamos e o que quer dizer esse treinamento do Zen. Então, só através da longa prática meditativa é que nós podemos chegar a uma compreensão mais aguda e dirimir as nossas dúvidas e enganos da nossa mente. Então, esses 4 primeiros versos falam sobre longo treinamento. Assim como os arqueiros, pianistas, violinistas podem atingir habilidades que parecem além da possibilidade humana, assim também o meditante com longo treinamento pode atingir um outro nível de compreensão e libertar-se das ilusões. É isso que pode nos tornar Budas. A Sangha é um lugar de treinamento também. Na Sangha nós temos atritos com outras pessoas, nós temos desconfortos, nós temos mil pequenos problemas. Às vezes, pessoas, através do seu engano e
com ilusões de importância, pensam: só eu posso fazer essa tarefa, só eu posso fazer tal coisa, né? Eu devo ter um cargo ou qualquer coisa assim. Vivemos trocando as pessoas de cargos por causa disso. Quando você acha que é muito bom numa coisa, é hora de trocar, porque você deve fazer algo no qual não é bom, no qual precisa treinar e se esforçar. Todas as vezes que alguém sente que criou alguma autoridade ou antiguidade dentro da sanga, isso precisa ser trabalhado, porque quando você coloca um hakusu, por exemplo, e faz os votos, não significa que se tornou melhor que os outros ou capaz de ensiná-los ou que tem qualquer autoridade. Todas as vezes que alguém pensa, tenho autoridade, tenho eminência, sou importante, na verdade deveria se dar a ele um cesto e pedir que recolhesse lenha. É isso que deve acontecer. A última vez que eu fui ao monastério, eu já era Osho, já tinha recebido a transmissão do meu mestre. Mas quando você chega no monastério, recebe um manto preto e é reduzido à condição de Shinto, pessoa nova. Você não é ninguém. Não é ninguém e todos podem dar instruções a você e você só pode dizer sim. Isso é muito necessário para que as pessoas desembarquem das suas ilusões de importância e das suas ilusões de que por acaso a sanga seja um lugar para exercitar preeminência ou poder. Não é isto. Então, no monastério, o treinamento é principalmente para fazer seu ego sofrer e diminuir. Então, durante meses, eu fui como um noviço, né? Vestido como noviço, fazendo tarefas de um noviço, catando agachado ervas daninhas no jardim, até não aguentar mais com as pernas. E eu já tinha mais de 60 anos. E todo o trabalho era sempre assim. O trabalho mais humilde, o limpar os banheiros, ou levar o lixo, né? Isso eu fiz durante todo o tempo. E, repentinamente, no fim desse treinamento, eu fui designado, né? Foram feitos os papéis para que eu fosse até o monastério de Eireiji, fundado por Dogen, e lá fosse colocado na posição de abade. Abade do mosteiro de Eireiji por um dia. E quando eu entreguei meus papéis na secretaria, veio um monge com chinelos vermelhos de abade e colocou nos meus pés. E a partir desse instante, por todos os lugares onde eu andava ou me deslocava dentro do mosteiro, todos paravam e faziam profundas reverências, porque eu era o abade. Eu era a pessoa mais importante no monastério, de um dia para o outro. Um dia eu era ninguém, no outro dia eu era Sua Majestade, o rei de um monastério importante. Isso aconteceu em Eiregi, Sojiji. Mas foi em Eiregi que eu senti o impacto profundo de sair daquela posição de noviço e subordinado e ninguém para a posição de abade e sentir claramente que tudo isso é fantasia, que era um sonho ser ninguém e era um sonho ser abade. Apenas
mais uma fantasia. De um dia para o outro, você sentir isso dá um profundo choque. O qual é a verdade? Nenhuma das duas coisas. Eu não sou importante. Também não era desimportante. Não era nada disso, eu era apenas medíocre. E um dia podia ser tratado de uma forma, outro de outra. Isso acontece nas nossas vidas, quando recebemos títulos, ou nos formamos e recebemos um diploma, e de um dia para o outro as pessoas começam a nos tratar como doutores. É tudo falso, tudo imaginação. E se nós compreendermos essa imaginação, nós paramos de dar importância aos títulos, vestes, paramos de compreender essas fantasias. Por isso, todas as pessoas que se acham importantes, ou que acham que têm autoridade, ou que podem mandar em outros, não estão mais do que enganados. E a pessoa mais respeitada dentro do Zen é a que se comporta com humildade, aquela que compreendeu isto, aquela que não se dá importância, aquela que não acha que pode dar instruções aos outros, e que aquela que não demanda reverências, que se sente envergonhada quando alguém lhe faz uma reverência. E você tem que pensar, se alguém lhe faz uma reverência, não é para mim, é para a linhagem, é para Buda, não pode ser para mim. Se você pensar, alguém fez uma reverência para mim, então você se perdeu de novo nas fantasias do ego. O poema prossegue dizendo que não é crível que de repente um boneco de madeira comece a cantar, ou que uma mulher esculpida em pedra fique de pé e comece a dançar. Essa referência é para o fato de que o que é mágico e incrível é uma realização espiritual profunda no campo da intuição. É mágico e incrível, mas a mente discriminativa não vai entender isso. Mokugen Roshi comenta muito bem. Portanto, é um erro tentar apreender o Dharma budista por meio da consciência comum. Quando jogamos fora a mente discriminativa, a verdadeira natureza búdica aparece. Bonecos de madeira e de pedra são como símbolos da não-mente, da mente desapegada. O Dharma, como ele é, dessa maneira, está representado pelo mundo, em que um homem de madeira canta e uma mulher de pedra fica de pé e dança. Assim como no mundo comum é inacreditável ouvirmos que bonecos cantem e dancem, também é um equívoco o fato de pessoas iludidas tentarem apreender a verdade do Dharma por meio do pensamento discriminativo. O melhor mesmo é que joguemos fora o pensamento discriminativo, nossa lógica, nossas opiniões, nossos eu acho isso, eu acho aquilo. Se nós jogarmos isso fora, então a natureza búdica entra naturalmente em atividade. Esse tipo de assunto não é compreendido pela mente intelectual. Esse mundo extraordinário da verdade do Dharma não é compreendido pela mente discriminativa comum. É isso que essa estrofe quer expressar. Vamos ver se temos alguma pergunta. Ai, sensei, temos uma pergunta de Gabriel San. O que Dogen quis dizer com Zazen é um Buda chamado prática? Ele quis dizer exatamente o que está dito, né? O zazen
É a transformação de você em Buda. Quando você imita Buda, você é um Buda. E a prática é toda a expressão. A prática do Zazen é toda a expressão de Buda. É tudo aquilo que Buda, na realidade, fez para despertar. Para nós acabarmos com nossas ilusões e despertarmos, nós temos que sentar em Zazen. Sem sentar em Zazen, nada feito. Nós devemos estudar, sim, e compreender, mas se apenas estudarmos e compreendermos, nos tornaremos meros intelectuais. E os intelectuais não são respeitados no Zen pelo seu intelecto. Você vai respeitar um praticante num retiro pela maneira como ele senta, se comporta, fecha sua boca, se esforça, pela maneira como ele realmente é. E o Sesshin, a prática, mostra isso realmente. Não são as palavras. Com as palavras nós fingimos, com as palavras nós tentamos fazer os outros acreditarem que temos alguma coisa qualquer especial, mas não é isto. Nós vamos ver se você realmente é um praticante, se você se comportar como um Buda. Nós temos que olhar e pensar: esta pessoa fala como Buda, as suas expressões são aquelas que eu esperaria de Buda se o encontrasse, as suas ações são desse tipo, aquilo que uma pessoa expressa com seu corpo é a verdade da forma, por isso a forma é valorizada no Zen. Por isso você alinha seus chinelos, por isso que você veste suas roupas, por isso que você anda de determinada forma, por isso você faz gachô, porque com essa forma você treina a sua mente. A abordagem do Zen é, através da forma, atingir a mente. Não é, vamos mudar a mente e as formas vão mudar. Não. Abordamos através da forma, primeiro. Então, primeiro o comportamento, depois teoria. Não é teoria e depois comportamento. Outra pergunta, Sensei, de Leonardo San. É correto utilizar a respiração como âncora, visando acalmar a mente durante o início da prática de Zazen? O Dogen recomenda que no início da prática de Zazen você respire profundamente 3 vezes. Respire pelo nariz, expire pela boca, esvazie seus pulmões. Ele ensina isso. Quando um aluno tem uma mente muito turbulenta, nós podemos dar a ele uma técnica de respiração para que ele conte respirações, por exemplo, conte as expirações. Normalmente a gente ensina a contar até 10, e se você, nessa contagem de 10 respirações, se perder em pensamentos, volte para o 1. Então, essa técnica vai ajudar a acalmar a mente, né? Mas ainda não é zazen, né? Você está fazendo uma técnica preparatória. É isto. Sensei, não temos mais perguntas. Muito obrigado a todos. Até o próximo sábado. Gachou. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.